Salve, terceiro ano! E aí, suavidade? Tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Professor Leandro falando aqui, Colégio Dominique Ubatuba. Beleza? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar sequência aqui ao estudo da acústica, né, que é o estudo do som. Na aula passada nós vimos as características de uma onda sonora, né? Nós falamos sobre altura, intensidade sonora, nível sonoro e timbre, né? Nós falamos desses elementos que caracterizam uma determinada onda sonora, né? Agora nós vamos estudar os fenômenos acústicos, os fenômenos que essas ondas sonoras podem provocar, né? Porque nós vimos os fenômenos ondulatórios, né? Em duas aulas atrás, né? Interferência, polarização, difração, né? Nós vimos alguns desses fenômenos ondulatórios. Agora nós vamos ver fenômenos específicos das ondas sonoras. Tá? Esses fenômenos que nós vamos estudar, nós vamos estudar basicamente 4 fenômenos, né? Eco, reverberação, ressonância e efeito Doppler. Tá? Não que esses fenômenos não ocorram em outros tipos de ondas eletromagnéticas, por exemplo. Né? Porque você tem o efeito Doppler para ondas eletromagnéticas. Tá? Você tem ressonância para outros tipos de onda. Né? Só que nós vamos estudar aqui no ensino médio, nós vamos estudar esses 4 fenômenos relacionados especificamente ao som. Né? Então, os dois primeiros fenômenos que nós vamos discutir, né, são eco e reverberação. Tá? Esses dois fenômenos basicamente são a mesma coisa. Estão relacionados à reflexão do som, que é um fenômeno ondulatório. Beleza? Só que tem uma pequena diferença que eu vou explicar já. Né? O que é eco, o que é reverberação? Então vamos supor que eu tenho uma fonte sonora. Né? Pode ser sua voz, pode ser uma caixa de som, pode ser qualquer coisa que imita som. Né? E essa fonte emite uma onda sonora. Ela bate no objeto, né? Pode ser uma parede, pode ser um objeto qualquer, e retorna. Né? Então o som está sendo refletido, né? Que é um fenômeno ondulatório. Só que aí, quando você... Vamos supor que em vez de ser uma caixa de som, seja você falando. Né? Você escuta a sua voz, né? Devido ao som sair das suas cordas vocais, né, e ir para o seu ouvido, né, você consegue escutar. Só que também tem uma segunda, terceira onda que bate nesse objeto e retorna para o seu ouvido. Né? Então você tem uma reflexão e você tem percepção pode ter a percepção de 2 ou mais sons. Né? Você tem um intervalo, tem onda chegando num determinado intervalo de tempo no seu ouvido. Né? Se o intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo som for maior, né, do que 0,1 segundos, né, nós temos o eco. A consequência disso é que quando você emite o som, por exemplo, eu falo oi. O primeiro oi, que imediatamente já vai para o meu ouvido, já escuto o primeiro oi. Né? Como o intervalo de tempo é acima de 0,1 segundos, eu consigo perceber um segundo som, um segundo oi, um terceiro oi. Né? Lógico que vai diminuindo de intensidade com o passar do tempo por conta da dissipação da onda. Né? Mas você consegue perceber dois ou mais sons. Né? Então isso chama-se eco. Beleza? Se o intervalo de tempo for menor do que 0,1 segundos, o nosso cérebro não consegue processar 2 sons diferentes. Tá? Vai ser tudo como se fosse um som só. Então, se for menor do que 0,1 segundos, nós vamos ter a reverberação. Né? O eco, eu vou dar um exemplo. Quando você chega num galpão vazio. Um galpão vazio. Né? E você fala. O som, né? Eu vou fazer um esquema aqui embaixo. Vamos supor que aqui seja um galpão. Né? Tá aqui o galpão.
fora de escala, tá, gente? E tá aqui você. E você fala, emite uma onda sonora, fala um oi, por exemplo, né? Essa onda, ela vai bater nas paredes do galpão, né? Como o intervalo de tempo é maior do que 0,1 segundos para ir e para voltar, né? Para você perceber essa onda, né? Para ir e para voltar, né? Essa onda tem que ser refletida, né? Você vai perceber um segundo som. Legal. Agora, se você está, por exemplo, nas escadas de um prédio, ou até mesmo dentro do seu quarto, ou melhor ainda, o melhor exemplo de reverberação, só qualquer, bem, eu não sei se tem os famosos cantores de chuveiro, né? O que acontece? Quando a pessoa está no chuveiro, né, tomando banho, o que acontece? O espaço que a pessoa tem, por exemplo, no box do banheiro dela, é bem pequeno. Tá aqui a pessoa tomando banho. Tá aqui o chuveiro, né? Pá, pessoa tomando banho, legal, né? Cantando, cantarolando, né? E a pessoa acha que canta pra caramba, né? Por que a pessoa tem essa impressão? Porque como o espaço aqui do box ele é muito pequeno, o que vai acontecer? A pessoa, ela canta, ela emite as ondas sonoras, né? Como o espaço é muito pequeno, essas ondas, elas vão bater, né, nas paredes do box, né? Vai ficar indo e voltando as ondas, né? Indo e voltando. Então você tem ondas indo para cá e você tem ondas indo para a esquerda. Tem um determinado momento que essas ondas se encontram, né? Além da reflexão, você vai ter o fenômeno da interferência. Quando essas ondas se encontram, vai haver interferência de ondas. Qual que vai ser a consequência disso? Vai aumentar a intensidade da sua voz. Você parece até que canta melhor, né? Então o que acontece? Como essas ondas batem em volta e esse intervalo de tempo é muito pequeno, o seu cérebro não consegue distinguir dois sons. Então acaba sendo um som só amplificado, aumentado. Né? Então vai dar a impressão que você canta pra caramba. Aí quando você chega no espaço normal, sei lá, no karaokê, por exemplo, vai perceber que não é lá essas coisas. Né? Então, a reverberação, na verdade, ela dá um aumento na intensidade da sua voz devido à interferência de ondas. O eco, tá? Ele dá você consegue perceber dois sons diferentes. A reverberação não. É um som só amplificado. Então essa é a diferença entre eco e reverberação. Tá? Os dois tratam-se do mesmo fenômeno, que estão ligados à reflexão de ondas, mas a diferença está no tempo de percepção de som da pessoa que observa, do observador. Tá? No caso do chuveiro, a pessoa é a fonte emissora de som e também é o observador, é a pessoa que está detectando o som. Né? Poderia ser uma caixa de som, por exemplo, e a pessoa pode estar aqui no meio. Poderia ser também. Aí nós temos uma fonte emissora de som, que seria a caixa, e o observador seria a pessoa que está escutando. Beleza? Então, eco-reverberação basicamente é a mesma coisa. A única diferença apenas é o tempo de percepção do som. Aqui, por exemplo, nós temos uma pessoa falando, né, numa sala, pode ser o professor falando na sala de aula, né? E está aqui a sala cheia de alunos, né? Se nós estivéssemos em sala de aula, eu não iria perceber o fenômeno da reverberação, porque a sala de aula tem um espaço pequeno. Por quê? Porque como tem os alunos, tem as carteiras, tem o armário aqui no fundo, está cheio de objetos e pessoas dentro da sala, eu não consigo perceber o fenômeno da reverberação. Por quê? Quando o som chega nas pessoas e nos objetos, parte é refletida e parte é absorvida. Então eu não consigo perceber esse fenômeno de reverberação. Eu não consigo perceber o aumento da intensidade da minha voz. Agora, quando eu esvazio a sala, tiro carteira, tiro as pessoas e fico somente eu na sala tentando falar, aí você consegue perceber o fenômeno da reverberação com mais. Você consegue perceber melhor. Beleza? Então, por isso que às vezes quando você está na sala de aula, você não consegue perceber o fenômeno da reverberação. Tá? Então, o ideal, por exemplo,
você já deve ter feito mudança, então você tirou todas as coisas da sua casa, né? E você percebe que sua voz fica meio diferente quando a sua casa está vazia, né? Sua voz fica até mais amplificada, né? Parece que aumenta a intensidade do seu som, porque não tem nenhum objeto para absorver o som. Então todo som que você emite, no máximo a parede absorve alguma coisinha, só que parte e volta para você e acaba amplificando sua voz. Aí você consegue perceber o fenômeno da reverberação, tá bom? Pessoal, qual é a distância que um objeto deve estar da gente para poder ocorrer eco e para poder ocorrer a reverberação, né? Como a gente percebe, porque o intervalo de tempo para a gente emitir o som e perceber esse som, né? O intervalo limite, né? Se for menor do que 0,1, é um som só, é reverberação. Se for maior, você consegue perceber dois sons, é eco. Então o que a gente vai fazer? Como o som tem que percorrer uma distância, né? Tem que percorrer uma distância. A gente sabe o tempo limite para diferenciar eco e reverberação. E nós sabemos a velocidade do som, né? No caso seria a velocidade do som no ar, né? Porque nós estamos no ar, né? E eu quero descobrir a distância. Eu faço velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, né? Então a distância que o obstáculo tem que estar da pessoa, né? Então distância. Eu isolo distância, né? Que na verdade delta S, ou distância, né? Aqui eu escrevi errado, né? Aqui poderia ser D também, que é a distância. Aqui na verdade é distância, tá? Então distância é igual a velocidade vezes delta T. Velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, né? O tempo para o tempo de percepção, né? O tempo limite, né? Que para diferenciar eco e reverberação é de 0,1 segundos. 340 vezes 0,1 é igual a 34 metros. Só que tem um detalhe, né, gente? O som, a pessoa está aqui, ela emite o som e aqui está o obstáculo. Ele tem que ir e voltar. Então metade é ida, d sobre 2, e metade volta, d sobre 2. Então se a distância é de 34 metros, ida e volta, a distância mínima para ocorrer eco, né, é d dividido por 2, que é igual a 17 metros. Então, ou seja, a distância mínima para que você consiga perceber o fenômeno do eco, tá? Uma parede, por exemplo, ela tem que estar a 17 metros de você. 17 metros para cima, tá bom? Abaixo disso, né, ocorre o fenômeno da reverberação, tá bom? O segundo fenômeno que nós vamos ver é o fenômeno da ressonância, tá? O que é a ressonância? Primeiramente, vocês têm que saber que tudo, objetos, pessoas, né, nós temos uma frequência de vibração natural, né? Uma frequência de vibração natural, né? Observe esses dois exemplos que eu vou passar para você. O primeiro exemplo vai ser um garoto tentando quebrar uma taça de cristal com a voz. E o segundo foi um desastre que ocorreu nos Estados Unidos, tá? Serão dois vídeos bem rápidos, tá? O primeiro vídeo, só eu abrir aqui. O garoto ficou todo feliz que quebrou o copo, né? Maravilha, né? Agora vamos para o segundo vídeo, que é o desastre da ponte de Tacoma, que ocorreu na década de 40 nos Estados Unidos. Na verdade, foi no ano de 1940, né? 7 de novembro de 1940. A ponte de Tacoma fica no estado de Washington, no noroeste americano, né? E poucos meses depois de ser inaugurada, observe o que aconteceu. A ponte, ela começou a vibrar, parecendo Maria Mole, né? Olha só o que aconteceu, ó. Parece gelatina, né? Aí essas vibrações foram aumentando, aumentando, aumentando. Espere o que vai acontecer.
Olha só, parece gelatina. Olha só que coisa, né? Até o colapso total. Tá? A ponte caiu, né? Então, pessoal, por que ocorreu isso, né? Como eu falei, no exemplo do garotinho, tá? Ele tinha taça de cristal. Eu vou tentar fazer um rascunho aqui, né? Aqui tá a taça. Taça de cristal, tá? As moléculas que formam essa taça de cristal, elas já vibram com uma frequência natural de oscilação. Tá? Já tem uma frequência, já vibram uma determinada frequência, né? O garotinho, o que ele faz? Quando ele emite ele lá gritando, né? Ele tá emitindo uma frequência, né? Ele está fornecendo energia à taça. A gente não pode esquecer que ondas transportam energia, né? Então o que acontece? A taça que já vibrava com a frequência natural, recebe vibração externa do garotinho. Essas ondas elas possuem uma frequência. O garoto possui. O garoto ele emite ondas de uma determinada frequência. O que acontece? O garoto ele conseguiu emitir uma onda sonora de mesma frequência da taça de vidro, da frequência de vibração da taça de vidro. Se tem a mesma frequência, o que vai acontecer? Se tem exatamente a mesma frequência, tá? Uma onda passa a interferir na outra. Né? Então o que aconteceu? Quando ocorre essa interferência de uma onda na outra, olha só o que aconteceu. Casou crista com crista e vale com vale. Então está ocorrendo uma interferência construtiva. Quando isso acontece, as amplitudes elas se somam. Então a taça ela passa a vibrar com amplitude muito grande, né? Porque a vibração da taça era bem pequenininha. Quando o garoto emite a nota, a taça começa a vibrar tanto, vai aumentando, aumentando, aumentando a vibração, até que ocorre o colapso. A taça se quebra, né? Com a ponte de Tacoma, que foi o desastre que eu acabei de passar, né? A ponte, tá? Ela tinha uma vibração natural dela, da ponte. O vento, ele começou a fornecer uma vibração de mesma frequência da ponte. O que aconteceu? A amplitude foi aumentando, a amplitude de vibração foi aumentando, 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 até que a ponte não suporta, ela tem uma resistência, essa resistência é superada e a ponte entra em colapso e cai. Tá? Então, se a gente for explicar o que é ressonância, é quando uma vibração é aplicada sobre o sistema oscilatório. Como assim? No caso do garoto, a vibração é a voz dele. O sistema oscilatório, na questão do garoto, era a taça de cristal, que já tem uma frequência natural de vibração. No caso da ponte, a vibração externa era o vento. O sistema oscilatório era a ponte. A ponte já tem uma frequência natural de vibração, né? Como foi fornecida energia, você vai colocando energia no sistema, vai aumentando a vibração do sistema. Até o momento, até um ponto que o sistema não suporta mais e entra em colapso, né? Então a frequência da vibração externa coincide com a frequência de vibração do sistema, aumentando a amplitude de oscilação, aumentando a vibração do sistema, que no caso 1 era a taça de cristal, e no caso B, a ponte lá de Tacoma, nos Estados Unidos. Tanto que depois desse desastre da ponte, o que aconteceu? A ponte, qual foi um dos erros de projeto, né, entre vários, né? Um dos erros de projeto da ponte, o que deveria acontecer? Deveria ter algum sistema de amortecimento, como molas, ou tem outros sistemas, não manjo tanto de engenharia civil, que poderiam dissipar essa energia que estava sendo fornecida à ponte. Né? Porque quando você amortece, tem molas, por exemplo, sistema de amortecimento, né? Ou poderia ter colocado materiais que absorvem energia, né? Absorvem vibração
nas colunas da ponte, se colocasse esses materiais que absorvem, toda a energia fornecida para a ponte, que no caso era o vento, né, fornecida pelo vento, seria dissipada nesse sistema de amortecimento. Tanto que as pontes passaram, né, a contar com esse sistema de amortecimento. Esse desastre aqui da ponte Tacoma, na década de 40, foi um marco, né, para a engenharia civil. Beleza? Tanto que exércitos, né, eles marcham, tá os soldados marchando, e tem uma regra, né, que soldados jamais podem marchar sobre pontes, né, porque a ponte já tem a frequência de vibração e soldados marchando, eles marcham de forma, lógico, ritmada. Se a frequência dos passos dos soldados for exatamente a mesma de uma ponte, ocorre ressonância e a ponte pode cair. Tá? Então, por isso que existe essa regra que soldados jamais devem marchar sobre pontes. Beleza? E o terceiro e último fenômeno é o efeito Doppler. Tá? Vamos supor, situação corriqueira, né? Uma viatura, uma ambulância, uma viatura da polícia, você escuta a sirene. Ela está a uma certa distância de você. E ela vem se aproximando, ela vem na sua direção. Parece que o som que estava mais grave, mais baixo, né? Menor frequência, quando a viatura com a sirene ligada lá, né? Vai se aproximando de você, gostar da minha imitação de sirene, né? Quando ela chega próximo de você, parece que o som vai ficando mais agudo, né? E quando a viatura passa por você e se afasta, ela volta a ficar mais grave, né? Então o que está acontecendo? Se está alterando o som mais grave para mais agudo e voltando para mais grave, o que está acontecendo? Está havendo uma alteração de frequência, né? Então essa alteração de frequência, devido ao movimento entre uma fonte sonora, uma fonte de ondas e um observador, essa alteração de frequência é chamada de efeito Doppler, tá? Doppler em homenagem ao físico austríaco, né? Christian Hans Doppler, tá? Na verdade, é também chamado de efeito Doppler-Fizeau, tá? Porque tinha um outro cientista, o Fizeau, que que complementou os estudos, né, de Doppler, né? E também acabou ganhando o nome, né, no nome do fenômeno, né? Na verdade, é efeito Doppler-Fizeau. Beleza? Então esse efeito Doppler é a alteração da frequência percebida devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Então vocês percebem aqui nesse esquema, aqui nesse desenho, né, que tem a ambulância, ocorre o que eu falei, né? Então como a ambulância está se afastando da moça aqui, que está na posição 1, está se aproximando do rapaz que está aqui na posição 2, a moça aqui que está na posição 1, ela está recebendo menos frentes de onda, né, que são esses círculos aqui, ó, estão passando por ela. Então, ela está tendo uma percepção de um som mais grave, ela está pegando sons de menor frequência. O rapaz, quando a onda está se aproximando, o comprimento de onda está diminuindo. Se o comprimento de onda está diminuindo, a frequência está aumentando. Lembrando, né, da equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda vezes F. O valor de V ele tem que ser constante. Tá? Para manter V constante, no caso da moça aqui, se o comprimento de onda está aumentando, para manter o valor da velocidade, a frequência tem que reduzir na mesma proporção. No caso do rapaz, o comprimento de onda está diminuindo. Se o comprimento de onda está diminuindo, a frequência tem que aumentar na mesma proporção para manter o valor da velocidade. Beleza? E o que vocês têm que se atentar no efeito Doppler, tá? É que uma coisa é a frequência real de emissão das ondas sonoras. No caso aqui da ambulância, né, ele emite sons, né, com uma determinada frequência, que ele chama de F. Tá? E a frequência percebida pelos observadores, né, no caso da menina, uma frequência menor,
No caso do rapaz, uma frequência maior do que F, né? Essas frequências que a menina e o rapaz, né, detectam, o som mais agudo ou mais grave, é chamado de frequência aparente, tá? Que é a frequência recebida pelo observador. E o efeito Doppler, ele passa exatamente o cálculo dessa frequência percebida pelos observadores, tá? Que é calculado pela frequência real que é emitido pela fonte sonora, no caso aqui seria a ambulância, tá? É igual a esse VS aqui, tá, gente? É a velocidade do som. Beleza? Frequência, o F aqui é a frequência real da fonte, é a frequência das ondas que estão sendo emitidas pela fonte sonora. VO é a velocidade do observador, da pessoa, do local, né, do ponto, né, do corpo que está percebendo essas ondas. E VF é a velocidade da fonte sonora. Velocidade da fonte. Tá bom? Então, frequência aparente é igual a frequência vezes velocidade do som mais ou menos VO, vou explicar o que é esse mais ou menos aqui, dividido pela velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. O que é esse mais ou menos, tá? O que é esse mais ou menos? Quando eu uso mais ou quando eu uso menos, tá? Para calcular a frequência aparente, né? O que acontece? Você tem que saber quando usar o mais e quando usar o menos. O que você tem que fazer? Vamos supor que eu quero saber a frequência aparente do rapaz aqui. Desse cara aqui. Eu quero saber a frequência que o rapaz está detectando, que é a frequência aparente do rapaz. Vou chamar de frequência aparente 2. Tá? O que eu tenho que fazer? Primeiro, se a ambulância está indo para a direita, né, e o rapaz está fixo, vamos dizer assim, ele está parado, né? Primeiro passo, você tem que construir um eixo com orientação positiva na direção da fonte, tá? Na direção da fonte, do observador para a fonte. Então vai ser nesse caso aqui, vai ser da direita para a esquerda. Então aqui vai ser meu sentido positivo. Se fosse da moça, o meu sentido positivo era em direção da fonte, não é? Aí seria para cá, ó. Aqui seria a minha orientação positiva, tá? No caso do rapaz aqui, então como eu iria calcular? No caso da frequência aparente 2, é igual a frequência da fonte, que no caso seria a ambulância, vezes velocidade do som no meio. Normalmente vai ser a velocidade do som no ar, né? Velocidade do som no ar, nós sabemos que vale aproximadamente 340 metros por segundo, tá? Como a velocidade do observador, aqui eu estou supondo que o observador esteja fixo. Ele está parado. Então, no caso aqui, a velocidade do observador aqui seria 0, né? Só eu codei aqui esse VDS que não ficou legal. Seria 0, né? Dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. No caso aqui, gente, a fonte está se deslocando para a direita. Só que eu coloquei como sentido positivo a esquerda. Então, nesse exemplo aqui, a velocidade, o sinal que antecede a velocidade da fonte vai ser negativo, né? Então, se eu deduzir aqui, a minha frequência aparente do rapaz, que eu chamo de 2, é igual à frequência real da ambulância, mais velocidade do som, dividido pela velocidade do som, menos a velocidade da fonte. Tá? Se a gente for pensar, tá? Se a velocidade da fonte fosse 0, né? Aqui embaixo, V de S menos 0 seria V de S. V de S dividido por V de S é igual a 1. Aí a frequência aparente seria igual à própria frequência da ambulância. Como está
como a fonte está em movimento, a ambulância está em movimento, e eu estou subtraindo, este número de baixo aqui, o denominador, vai ser menor do que o número de cima. Se o numerador é maior do que o denominador, esse resultado aqui vai dar uma razão, vai dar um número maior do que 1. Se eu pego a frequência e multiplico com um valor maior do que 1, eu estou aumentando a frequência, que é o que eu queria provar. No caso da moça, que eu vou chamar de frequência aparente de 1, eu estou chamando a moça, o ponto onde a moça está de ponto 1, vai ser igual a frequência real da ambulância, da fonte sonora, vezes velocidade do som no meio, no caso vai ser o ar, né? Que é 340 metros por segundo, tá aqui, né? A moça está parada, a moça que é observadora está parada, tá? Então vai ser mais 0. Dividido pela velocidade do som, né? Só que aí o que acontece? Eu adotei o sentido positivo, tá? No caso da moça aqui, é em direção à fonte, né? Então vai ser para direita. E a fonte, ela está indo no sentido positivo. Então vai ser mais V de F, né? Então a frequência aparente que a moça detecta vai ser igual à frequência real vezes velocidade do som mais 0 vai ser igual à própria velocidade do som dividido pela velocidade do som mais a velocidade da fonte. Aí o que acontece? Esse número aqui, ó, aqui tem a velocidade do som. E aqui embaixo eu vou ter a velocidade do som mais a velocidade da fonte. Então esse número de baixo vai ser maior do que esse número de cima. Né? Então o numerador vai ser menor do que o denominador. Então este número aqui, tá? Ele vai dar em módulo, né, sem considerar sinal, ele vai dar um valor menor do que 1. Então ele vai estar entre 0 e 1. Então este número aqui, vai estar entre 0 e 1, né? Então vai dar 0, alguma coisa. Então quando eu pego um número, que no caso é o f, e multiplico por um número entre 0 e 1, né? Então o que vai acontecer com a frequência? Vai reduzir. Então a moça vai detectar uma frequência menor, né, do que a frequência real da ambulância, que é um som mais grave. Tá bom? Então, quando a gente quiser calcular a frequência aparente, você tem que prestar atenção na regra. Primeiro você traça um eixo na direção da fonte, estabelece como sentido positivo, e você vê para onde a fonte está indo e para onde o observador está indo. Porque às vezes pode ter alguma situação que, nesse exemplo aqui, eu peguei como se o observador estivesse parado. Tá? Mas pode ter casos que eu posso estar, o observador e a fonte podem estar em movimento. Por exemplo, a ambulância vindo de um lado e um carro vindo de outro. Né? E eu quero saber qual que é a frequência que o motorista do carro, né? Qual que é a frequência que o motorista do carro está detectando, né, dentro do carro. Pode ocorrer esse caso. Nem sempre o observador vai estar parado. Eu determinei, isso aqui é a regra geral. Tá? Na apostila tem exemplo por exemplo, só que eu vou perder muito tempo explicando. Então eu já falei direto a regra geral. Tá bom? Na aula, no nosso encontro sobre fenômenos acústicos, vamos fazer alguns exercícios sobre o efeito Doppler. Tá? E outra coisa também. A gente tem que parar para pensar que efeito Doppler não é exclusivo para o som. Tá? Existe também o efeito Doppler para a luz. Né? Por exemplo, você tem lá uma estrela, né? Estrela emite luz própria. Quando a estrela ela está se afastando, a frequência da luz emitida pela estrela vai reduzindo, né? Nós vimos que, vocês viram em ótica, tá? Que a luz ela varia, né? Ela começa no vermelho, que é dentro do espectro visível, é a luz de menor frequência, né? Aí vai vermelho, laranja, amarelo, né? Até chegar no azul, violeta,
né? Então, se a estrela está se afastando, a frequência luminosa se aproxima do vermelho, porque a frequência da luz emitida pela estrela está diminuindo, porque ela está se afastando. Quando ela vai chegando, quando a estrela está se aproximando da Terra, por exemplo, né? Essa luz que essa estrela emite, a frequência está aumentando, vai se aproximando mais do azul, tá? É mais próximo do azul. Violeta, uma estrela não se aproxima tanto da Terra assim para emitir uma frequência próxima da violeta, tá? Então vai chegando mais próximo do azul. Então a frequência está aumentando. Então eu quero dizer que o efeito Doppler existe tanto para o som quanto para a luz. Só que a gente estuda o efeito Doppler do som, tá? Porque é mais próximo da mecânica clássica, tá? No caso da luz, ela tem um comportamento diferente. Então a gente não estuda o efeito Doppler da luz agora, tá bom? E com isso encerramos nossa aula. Tem exercícios sugeridos aí, tá? Na seção de atividades. Exercícios do 1 ao 7, né? Na página 53, na própria mochila 9. Beleza? Sugiro que vocês façam para treinar e que tirem eventuais dúvidas e vamos conferir no nosso encontro relativo a esse assunto que são fenômenos acústicos. Beleza? Pessoal, 36 minutos já deu. Obrigado pela atenção, valeu mesmo, tá? E nos vemos no encontro relativo a fenômenos acústicos. Um abraço a todos, se cuidem e até o próximo encontro nosso aí. Valeu!